Sabe em que época que a gente está chegando? A gente está chegando no final do ano. E no final do ano, o que que acontece? Sempre tem confraternizações, certo? Então sempre tem confraternização do trabalho, dos amigos, da família, enfim. Tem um monte aí de festa para ir. E nas festas, o que que sempre tem? Muita comida, né? Então sempre tem uma fartura aí, né? Muita opção de comida gostosa aí pra gente comer. E aí, às vezes, bate um desespero na galera. O que que eu faço para não engordar nessa época, né? O pessoal já vai chegando em dezembro, tem gente que já fica desesperado já, porque já pensa assim, né, nossa, vou começar o ano que vem com 5 quilos a mais, X quilos a mais aí, e já começa a suar frio e pensar o que que come, o que que não come, como é que faz. Então, o que que você acha da gente falar um pouquinho sobre essas festas aí de final de ano e como que fazer, o que faz, o que que não faz? Simbora falar um pouquinho disso? Você sente dificuldade de saber um pouquinho mais como fazer, o que comer, como fazer as suas escolhas para não engordar no final do ano ou em até outros períodos do ano? Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link do e-book novo que eu acabei de fazer para você saber um pouquinho mais que alimentos fazer. Vai ter opção de cardápio também, então vai ter muita informação legal nesse e-book que vai te ajudar demais. O link para você adquirir o seu está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, se você já me conhece, eu já vou pedir para você deixar o seu like aí na confiança. Se você ainda não me conhece, eu vou falar para você assistir o vídeo inteiro. Se você achar que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, você deixa o seu like e você se inscreve no meu canal. Pode ser? E aí você vai ser um niche friend aí, vai fazer parte da nossa comunidade aí dos niche friends, beleza? Então, se você não me conhece, meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e a minha missão é te ajudar a melhorar a sua alimentação. E aí, né, quem é que não fica um pouquinho aflito aí no final do ano, né, com as opções que vão ter de comida, um monte de festa, confraternização para lá e para cá. Então tem algumas coisinhas aí que a gente pode fazer. Então vou falar aqui para vocês alguns pontos que são interessantes que eu acho que você pode levar em consideração aí na hora de fazer suas escolhas aí nas suas festas. E antes da gente começar com os 4 pontos aqui que a gente vai falar sobre a alimentação, eu vou falar sobre uma coisinha aqui. Então, pontinho extra aí, um bônus para você. Calorias. Se você já me segue há algum tempo, você já sabe que as calorias são importantes. E se você me segue há mais tempo, você já sabe que as calorias não são a coisa mais importante no processo e na alimentação, mas é um ponto importante e a gente precisa lembrar delas. E aí, o que eu queria dizer sobre as calorias? Bom, vou simplificar bastante aqui. Calorias. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem a nossa entrada de energia ou calorias e a gente tem a saída. A entrada é tudo aquilo que a gente come nos alimentos, certo? E a nossa saída é tudo aquilo que a gente faz e que a gente gasta de energia durante o nosso dia. Então, para ficar vivo, a gente já gasta uma quantidade de energia, certo? E aí tudo que a gente vai fazer no nosso dia, seja trabalhar, seja descansar até, ou seja fazer a nossa atividade física, isso também vai ter um gasto de calorias. E essa é a nossa saída. A diferença entre essa entrada e essa saída é o que vai definir se o nosso peso diminui, se o nosso peso se mantém ou se o nosso peso vai aumentar, tudo bem? É esse balanço de entrada e saída, certo? Então, beleza. Se esse balanço ele é negativo, ou seja, entra uma quantidade, mas sai uma quantidade maior de energia, aí eu estou favorecendo o emagrecimento. Se esse balanço é positivo, ou seja, entra muito mais calorias do que aquilo que sai, eu estou em balanço positivo. Se eu estou em balanço positivo, eu vou aumentar o meu peso. Então, se você está buscando emagrecimento, o que você precisa fazer? Esse saldo negativo, correto?
Então vamos lá ao nosso primeiro ponto. O que eu quero lembrar vocês? Bebidas, principalmente as bebidas que têm calorias, obviamente. Se a bebida não tem caloria, ela não vai te atrapalhar no processo de emagrecimento. Agora, se a gente vai falar de bebidas com calorias, você precisa prestar atenção, porque as bebidas com calorias é um ponto importante no processo de emagrecimento. Porque através das bebidas a gente consegue aumentar. Lembra que eu falei no início sobre a nossa entrada de energia ou entrada de calorias? Quando a gente faz isso na forma líquida, a gente tem uma entrada maior, a gente tem uma capacidade maior de fazer isso. Por exemplo, vamos pensar em uma latinha de refrigerante ou de cerveja, que tem em média mais ou menos 150 calorias. Se a gente pegar um pão francês, ele também tem, em média, 150 calorias. Agora vamos pensar. Quantas latinhas de cerveja você consegue tomar em um intervalo de 1 hora, por exemplo? Com certeza mais de uma latinha, não é? Então assim, em 1 hora, quantas latas de cerveja você consegue colocar para dentro do seu corpo? Vamos falar meia dúzia? Agora vamos voltar lá na nossa comparação. E se a gente estiver falando de pão francês? Quantos pães francês você consegue comer no intervalo de 1 hora? 6 pães também, para a gente fazer o equivalente das latinhas? Provavelmente não, né? Então perceba que na forma líquida a gente tem uma capacidade maior de ingestão. Por que que isso acontece? Quando a gente faz a ingestão de alimentos e bebidas, o que que o nosso corpo vai fazer? Quando esse alimento chegar no seu estômago, o seu estômago vai lançar ali um suco gástrico em cima desse alimento. Para quê? Para começar a digestão desse alimento, certo? E quando que esse processo no estômago está, entre aspas, finalizado? Quando esse alimento sólido virar líquido. Então, assim, quando a gente come lá o pãozinho, ele vai liquefazer no estômago, ok? Então, quando ele tiver líquido, na forma líquida, ele vai passar para o intestino e aí vai continuar a digestão ali. Agora, quando a gente já ingere os alimentos na forma líquida, o estômago tem menos trabalho para fazer. Então, é mais fácil desse alimento, ou na verdade desse líquido, passar para o intestino e seguir a digestão dele. Ou seja, o tempo que esse alimento ou esse líquido vai ficar no nosso estômago, ele é menor se a gente já ingerir na forma líquida ao invés da forma sólida. Então é sempre mais interessante a gente comer os alimentos na forma sólida quando a gente está pensando em emagrecimento. E aí a gente está falando aqui das bebidas. Então assim, se a gente tem uma bebida que contém calorias, a gente está elevando o nosso consumo calórico aqui, ao invés da gente consumir uma bebida que é 0 calorias. Então, se você for consumir alguma bebida, dê preferência para aquelas bebidas que tenham menos calorias ou então para aquelas bebidas que não têm calorias. Então, por exemplo, se você costuma tomar refrigerante e você está pensando em emagrecer, você pode optar pela opção 0. Se você gosta de chá, temos os chás opção 0 também, então sempre troque pela opção 0, sem calorias, se você estiver pensando em emagrecimento, tá bem? Segundo ponto aqui que pode te ajudar bastante nas festas de final de ano. Vá sem fome. Se você chegar ali e chegar cheio de fome, o que vai acontecer? Você vai chegar atacando tudo que você vê pela frente, concorda comigo? Quando seu estômago está roncando, assim, você está cheio de fome, já está com dor de cabeça, está com irritação, já está dando resposta atravessada no pessoal, você vai ver ali a primeira coisa ali e você já vai para cima. Então assim, se você já sabe que nessa festa ou nessa confraternização costuma ter opções só calóricas, por exemplo, se você vai ali na festinha de confraternização do seu trabalho, você já sabe, nossa, todo ano festa de confraternização do trabalho só tem lá salgadinho, tudo frito e tal. Você já sabe que essa não é uma boa opção se você está pensando em emagrecer. Se você já sabe disso, você vai sem fome. Por quê?
você vai chegar lá e aquilo não vai brilhar aos seus olhos. E aí, de fato, por exemplo, mas Fernando, eu gosto muito de coxinha. Tudo bem, mas se você chegar com fome nessa festa e você ama a coxinha, você vai comer um monte de coxinha. Agora, se você já chega lá sem fome, porque você já se preparou, você já comeu em casa, por exemplo, você vai olhar lá, eu sei que você gosta ainda da coxinha. Você não vai deixar de gostar da coxinha só porque você chegou lá sem fome, ok? Mas se você chegar sem fome ali nessa festinha, você vai comer uma, duas e vai ficar tranquilo. E aí você consegue saborear mais essa coxinha, por exemplo. E aí você vê, você entende que você não precisa comer um monte, porque você já chegou sem fome. Então, chegando sem fome, a chance de você comer um monte de coxinha ou outra coisa ali e elevar o seu consumo calórico diminui muito. Terceiro ponto que pode te ajudar muito a não engordar nas festas de final de ano, que é economizar as suas calorias. Como assim, Fernando? O que você pode fazer durante seu dia? Você já sabe que à noite vai ter aquela confraternização especial lá, e aí pode ser que seja uma confraternização que você, sabe, que fala, putz, lá tem umas comidas boas, eu quero aproveitar, as opções. E aí, quando eu falo em aproveitar, é aproveitar, as diversas opções que podem estar ali para você. Eu não estou dizendo que você vai comer tudo até se empanturrar, até porque comer até se empanturrar, até passar mal, não é uma coisa interessante se você está pensando em emagrecimento. Chega daquele pensamento de eu preciso comer tudo, preciso comer até o fim do mundo. É exatamente esse e outros pensamentos que te atrapalham demais a emagrecer, beleza? Então, se você vai naquela festa, naquela confraternização e você sabe que vai ter comida boa, comida legal lá, e você quer aproveitar um pouquinho mais, o que você pode fazer ao longo do dia? Fazer outras escolhas. E aí, o que eu quero dizer com isso? Você pode fazer escolhas alimentares, procurar alimentos que têm menos calorias do que o habitual que você costuma fazer. Por exemplo, lá no seu café da manhã, você costuma fazer ovos mexidos e aí você come 4 ovos mexidos no seu café da manhã. Beleza. Se a gente pegar o ovo, onde que está a grande parte das calorias do ovo? Está na gema. Então, por exemplo, ao invés de você fazer 4 ovos mexidos, você pode fazer 1 ou 2 ovos mexidos e os outros 3 ou 2 você pode retirar a gema. E aí você diminui bastante a quantidade de calorias nessa sua refeição. Então a gente tem a opção de clara pasteurizada, por exemplo. Você pode optar por essa opção aí para não precisar jogar a gema fora, ou você pode guardar a gema para fazer alguma outra receita aí também. Outro exemplo que a gente pode lembrar aqui, pode ser que em algum lanche ou no seu café da manhã você costuma consumir iogurte integral. E aí você pode fazer a substituição pelo iogurte desnatado. Em média, o iogurte desnatado tem metade das calorias do iogurte integral. E aí a gente pode falar também do seu almoço, por exemplo. O que você pode fazer? Na hora ali de fazer o seu prato, você pode pegar um pouco mais de salada, por exemplo, folhas e legumes. Por que folhas e legumes, Fernando? Porque esse grupo ele é muito pouco calórico, ele tem pouquíssimas calorias, ele consegue fornecer um volume grande ali no seu prato. Fornecendo um volume grande, ele ocupa um grande espaço no seu estômago, o que te traz mais saciedade. Então é um grupo legal de você aumentar mais ainda a ingestão nesses dias, porque ele vai te dar saciedade e ele vai te fornecer pouquíssimas calorias. E aí, aumentando o grupo das folhas e dos legumes, você pode reduzir um pouquinho, por exemplo, o arroz, O arroz que forneceria ali o carboidrato ali dessa sua refeição, você consegue reduzir um pouquinho. Por quê? Porque você sabe que lá no final do dia vai ter aquela festa lá de confraternização e talvez tenha alguma opção lá de carboidrato que vai acabar suprindo esse pouquinho que você tirou do seu almoço, tá bom? Não precisa tirar totalmente do seu almoço, pode lá deixar uma quantidadezinha, mas você pode dar uma reduzida no arroz, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer no seu almoço também
é escolher, se você consome, né, proteína, você pode fazer uma escolha de um corte mais magro, por exemplo. Pode ser que, não, eu costumo comer no self-service e lá tem opção de churrasco. E aí eu sempre pego um pedacinho de picanha, pego um cupim, pego uma costela, que são cortes gordos. Você pode optar por um corte mais magro. Então você pode ali escolher um filé mignon, por exemplo, ou até um filé de frango, que tem pouquíssima gordura também. Então você vai economizar calorias para você abrir uma lacuna um pouquinho maior, para você ter um pouquinho mais de folga para fazer a sua refeição na confraternização mais no final do seu dia. Se você costuma consumir algumas frutas ao longo do seu dia também, você pode fazer uma troca. Por exemplo, se você costuma comer um monte de banana lá durante o seu dia, o que você pode fazer? Pode trocar essa banana por morango, por exemplo, que é uma fruta que tem pouquíssima caloria, ou por melancia, que também tem uma quantidade de caloria muito próxima do morango, por exemplo. Então, trocando, fazendo outras escolhas, você consegue economizar um pouquinho de calorias, abrindo um pouquinho as suas possibilidades ali para você comer um pouquinho mais na sua confraternização. Um quarto ponto muito importante aqui é respeitar você antes de respeitar os outros. Aprenda a dizer não. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente aceitar algumas comidas só para não desagradar os outros. E aí isso é muito ruim para a gente gente vai enfraquecendo o nosso lado. Não é questão de ser desrespeitoso, a gente não quer fazer desfeita com ninguém, mas se você está num processo de emagrecimento, às vezes você já comeu ali o que você gostaria, você já está satisfeito e alguém te oferece alguma coisa e você aceita simplesmente por educação. Só que esse aceitar aí só por educação, ele é um desrespeito com você mesmo. Se você está num processo de emagrecimento, depois quem vai ter que lidar com esse excesso de peso, talvez aquela baixa autoestima, é você. Então, essa aceitação desse alimento, sendo que você já estava saciado, não foi positivo. E no final das contas, quem vai ter que lidar com todos os problemas ali do excesso de peso, né? Às vezes você não consegue fazer um esporte que você gostaria, às vezes você não consegue vestir uma roupa que você gostaria, às vezes você tem vergonha de ir para a praia, de ir para a piscina, porque você considera que você está acima do peso, e aí no final é você com você. Então, quando te oferecerem uma comida e você já estiver satisfeito, ou você achar ali, ver que não é uma opção interessante para você, pode recusar, tudo bem? Por quê? Porque você está pensando em você, na sua saúde, tanto física quanto mental também, que é muito importante, tá bom? Então, respeite você, respeite o seu processo, não se sabote por uma besteira, só por uma coxinha ali, tá bom? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, você ainda não é um Niche Friend, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que sempre tem dificuldade aí no final do ano, já está desesperado ali, porque está achando já que vai engordar 400 quilos no final do ano. Então, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para ajudar ela também, pode ser? E se você tem dificuldade, se você quer aprender um pouquinho mais, se você quer ter mais informações, no link aqui do vídeo vai ter o link do e-book que eu estou lançando com muita informação sobre as festas do final do ano, o que fazer, o que não fazer, e que você pode usar não só no final do ano, porque as dicas ali são coringas, você consegue utilizar ao longo do seu ano inteiro ali, que vai te ajudar demais, 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 tá bom? Então o e-book vai ter ali todas essas orientações, vai ter sugestão de cardápio, vai ter receita, é um e-book muito completinho aí, você vai gostar muito. Agora me fala uma coisa, qual é o seu prato preferido que costuma ter aí nas festas de final de ano, seja no Natal, seja no Ano Novo, ou seja nas festinhas aí? Coloca aqui nos comentários, vamos ver o que o pessoal mais gosta aí de comer no final do ano. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo.